Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do céu nos guarde e abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente, na conquista de valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje, vamos fazer o encerramento do capítulo 6 da introdução do Livro dos Espíritos. E encerra, digamos assim, o resumo da doutrina dos Espíritos. Detalhe muito importante, e é válido reafirmar sempre: a doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos Espíritos. Estamos agora aqui conosco com Leir Storti. Queridos amigos e irmãos, sejam dias e noites felizes no exercício diário para a evolução. Meu amigo Marcelo Aranda, o vozeirão. Vibrações proativas e positivas para todos e todas. E Guilhermina. Mais uma vez, graças a Deus por estarmos juntos aqui, estudando. Então, vamos começar hoje com Marcelo Aranda. Então, vamos fazer a leitura aqui. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora não explicados ou mal explicados e que não encontram solução racional senão no Espiritismo. Então, esse parágrafo foi maravilhoso porque ele vai mostrar para a gente como os espíritos estão relacionados com nossas vidas. Todo tempo, em qualquer lugar que estamos, provavelmente ali tem espíritos, ou em pensamentos, ou literalmente do nosso lado, né? E eles nos auxiliam a estar desenvolvendo, ou realizando, ou eles próprios fazendo, através de energias, atividades, coisas. Então é muito importante a gente entender, compreender bem essa inter-relação e essa ação deles sobre o mundo físico e deles sobre as nossas vidas. Guilhermina, você vai algum comentário a respeito? Não, eu acho que é basicamente isso mesmo. A gente está começando hoje uma discussão a respeito, mais uma vez, e de uma maneira mais objetiva, da integração entre os espíritos e a nossa atividade, o nosso cotidiano. E a forma como eles influenciam no nosso cotidiano. Leir. Observamos aqui a grandiosidade do plano de nosso Pai ao interligar os dois planos, unir irmãos em posições diferenciadas para que um possa ajudar o outro. Desde o início da vida e assim ao longo dos milênios que virão, irmãos ajudando outros irmãos. Então, as relações dos espíritos com os homens são constantes. Vale observar que a expressão homens são os próprios espíritos. Então, são relações entre todos nós, encarnados e desencarnados, dentro de uma sociedade comum, simples, no processo da evolução. Os espíritos bons nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal,
é para eles um prazer ver-nos sucumbir e nos identificar com eles. Podemos observar, como dissemos antes, essa relação obrigatória, contínua, irmãos com irmãos, uns ensinando, aprendendo simultaneamente. Então, o professor procurou dividir aqui, assim, gramaticalmente, em 2 grupos. Um ele chamou de bons, o outro chamou de maus. Quer dizer, no fundo não existe a maldade, não existe o mal em lugar nenhum. Temporariamente, somos todos colocados na posição da evolução e vamos nos ensinando mutuamente. Então, aqui fica a lembrança para examinar as questões 459 a 466, que vai esclarecer com bastante simplicidade esse parágrafo. Mas nós vamos pegar isso aí bem, digamos assim, que é bem profundo, inclusive. Guilhermina, o que você comentaria a respeito disso? É aquilo que nós estamos, a cada parágrafo desse nós estamos observando e aprofundando as questões. Os espíritos bons nos incitam os bons e nos sustentam. Agora, é necessário que nós tenhamos coragem e percepção de reconhecer os auxílios. E vamos ver mais abaixo também. Os maus nos impelem para o mal. Aí é aquela coisa, eles nos impelem. Nós caímos se quisermos. Que os atraímos. Sim. E somos os mais responsáveis por nós e por eles, duplamente responsáveis. Muito bem colocado. Olha ele dando spoiler. Marcelo. É muito interessante porque a gente vai no Evangelho, nas palavras de Jesus. Jesus nos conclama a uma importante mensagem. Tendes olhos de ver e ouvidos para ouvir. Porque quando a gente tem olhos de ver e ouvidos para ouvir, a gente percebe as sutilezas, as energias, os pensamentos que adentram em nós. E aí ele deu outra ferramenta, vigiar e orai. Que a gente, à medida que vigia e ora, quando a gente ora, busca a sintonia com os bons. E quando a gente vigia, a gente se afasta desses pensamentos equivocados e desses caminhos equivocados. Exato. Bom, dando sequência, Guilhermina. Continuando. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas ocorrem ter a influência boa ou má que exercem sobre nós à nossa revelia. Importante observar. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes pelos médiuns que lhes servem de instrumento. E aí, aquilo que a gente vem dizendo, as comunicações, as ocultas, ocorrem pela influência boa ou má. Agora, sobre nós, a nossa revelia. Nós é que temos a responsabilidade de avaliar e de perceber até onde nós digamos assim, nos conjugamos, nos sintonizamos daquilo que nós gostaríamos. Agora, nós temos as ferramentas e os instrumentos para avaliar, não ao colega, ao companheiro que está tentando nos influenciar de uma maneira ou de outra no mundo espiritual, e sim o nosso comportamento. O que é nosso? O que os atrai? O que os faz? O que a gente acha muito legal e continua? Ou o que nos incomoda e que nos faz... como você disse, orar e vigiar. Compete a nós, com certeza. Exatamente. Vamos voltar com o comentário do Marcelo do Leir, depois na nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, dando sequência, o que você nos diz a respeito do comentário da Guilhermina? Não, essas comunicações, elas são muito interessantes, porque o Emmanuel, através do Chico, de um livro que tem o seu mesmo nome, ele vai mostrar pra gente que cada vez que o tempo passa, essas comunicações vão ficar cada vez mais fortes, cada vez mais naturais. E aí, o que a gente chama aqui de ocultas, cada vez serão mais claras. Né? Então, e a gente vê isso nesse momento agora, onde todas as religiões, independente dos seus credos, essas comunicações vão ocorrendo. Não importa o nome que a gente dê, pode chamar de Espírito Santo, ou um santo qualquer, né?
todas elas ocorrem, e aí é muito interessante, porque elas nos servem de um processo educativo. Podemos aprender muito com essas comunicações, né? E aí a importância disso para cada vez mais evoluirmos e crescermos moralmente e intelectualmente nesse conhecimento da ciência espírita. Leia. Vale observar, diante da questão cultural ainda atual com relação a fenômenos, para que o povo entenda, comunicações dos espíritos com os homens é a comunicação simples, natural e obrigatória, criada pelo bondoso Pai, para que ele se comunicasse com seus filhos, e como tendo aberto essa comunicação de uma forma generalizada, então não se vejam aí entre fenômenos ou coisas apavorantes. A comunicação é obrigatória entre todos nós em planos diferenciados. Ora estamos aqui, amanhã estaremos lá, os que estão lá vão vir para cá. Então, dentro desse ponto, o que resulta? Reformar maneira de pensar, mudar opiniões, abandonar vícios, porque está na hora de escolher se eu quero a comunicação de ordem superior ou a comunicação inferior que leva para doenças, sofrimentos incontáveis, guerras, crimes. Então está na hora de nós aprendermos e acabar com toda essa desordem e sofrimento aí na vida. Bom, o próximo parágrafo é o seu, Marcelo. Obrigado. Então ele vai continuar essa explicação sobre as comunicações, falando o seguinte: os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenha vivido, os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter, por meio de comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação no além-túmulo, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos. Então veja que interessante, né? Essa questão que ele vai explicar para a gente, que a gente pode evocar, pode chamar esses espíritos para conversar, para aprender mais. E aí eu queria ressaltar a importância de um livro, né? O livro Céu e Inferno, que vai trazer várias dessas comunicações, vários exemplos. Recomendo a todos para lerem e relerem, porque justamente podemos aprender muito com esses processos, podemos entender como é que se dá essa dinâmica, entender esse momento da passagem do mundo material para o mundo espiritual. Então, cada vez que conhecemos sobre esses irmãos que já se foram nossas frentes, né, a gente vai aprendendo também a não cometer os mesmos equívocos, a fazer escolhas melhores, a buscar o nosso processo de reforma íntima, que é muito importante. Como estamos hoje vivendo já o século XXI e o terceiro milênio da era cristã com a cultura tão vasta, vale lembrar sobre a importância do verbo evocar. Ainda se realizam hoje certas brincadeiras com papéis, com copo, com água. A preocupação hoje, dado o momento de evolução, é procurar se acautelar com qual o espírito que você está na brincadeira ou na irresponsabilidade chamando para conviver com você. Então, hoje, o verbo evocar basta um simples pensamento, uma réstia de um mínimo de pensar de uma forma errada e estará ao seu lado aquela companhia que vai trazer para vocês desagradáveis e profundos atrasos na sua evolução. Então, evitar sofrimentos é procurar agora, no campo da evocação, pensamentos positivos, pensar de forma superior, mudar hábitos para atrair apenas os espíritos elevados. E só complementando, só depende de nós. Só depende de nós. Exatamente. Então, Leir, você dá sequência, próximo parágrafo. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia ou natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem,
e o desejo sincero de instruir-se e melhorar-se. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que, ao contrário, encontram livre acesso e podem agir com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade, e por toda parte onde encontrem maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou ensinamentos úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Então, queridos amigos, como vocês estão ouvindo os comentários anteriores, aqui está um alerta profundo para esta modernidade. Então, falamos sobre o perigo das brincadeiras, dos maus hábitos, dos vícios, que vai atrair companhias desagradáveis que vão gerar sofrimento para todos. Então, aqui na resposta que o professor colocou com simplicidade, são atraídos pela simpatia, pela natureza moral do meio que os evoca. Serve para nós. Hoje temos que recusar determinados convites para ir aqui ou ir ali, porque o meio onde eu iria não vai mais me agradar, porque vai atrasar a minha evolução e da minha família. Aqui outra explicação. Os mais iluminados, os superiores, agradam a eles, que é o verbo com prazer, agrada reuniões sérias. Aqui podemos lembrar o culto do Evangelho no lar. Qual a companhia que você quer dentro da sua casa? Para dentro de casa vai levar bebidas alcoólicas, palavrões, vícios, então você terá a companhia obrigatória de irmãos mais sofridos que vai atrapalhar a estrutura do seu casamento, da sua família. O texto aqui está de uma clareza, de uma simplicidade que não se precisa conhecimentos superiores. Ele cita, por exemplo, livre acesso, total liberdade sobre pessoas frívolas, guiadas pela curiosidade. Vejam vocês, pode ser bom, mas é curioso. Por toda parte encontram maus instintos. Então, alerta geral para o momento que estamos vivendo. Com certeza. Guilherme vai fazer o comentário e vai dar a sequência. A sequência realmente está sendo a sequência lógica, em que cada vez mais fica mais claro a responsabilidade de cada um com referência à companhia espiritual que se lhe apresenta. Distinguir os espíritos bons dos maus é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, isenta de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo o nosso melhoramento e o bem da humanidade, mais claro impossível. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, muitas vezes trivial e mesmo grosseira, e se por vezes dizem coisas boas e verdadeiras, em muitas outras dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na total acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma íntima comunicação de pensamentos, tendo em vista o bem. Ou seja, mais claro impossível. Acontece que nós, encarnados, ainda temos uma carga, por isso que estamos aqui, estamos caminhando, estamos brigando, estamos batalhando para nos melhorar individualmente, isso é responsabilidade individual de cada um. Nós temos as nossas mazelas morais, nós temos os nossos gostos, que muitas das vezes a gente esconde porque não é conveniente na parte social, mas a gente tem os nossos desejos secretos, íntimos, mas eles veem, eles sabem, e aí os espíritos superiores também.
Na medida em que a gente se esforça para melhorar os nossos pensamentos, melhorar os nossos desejos, melhorar os nossos atos, eles estão junto conosco, nos suportando, nos apoiando. Por outro lado, se a gente se compraz e mantém mesmo as ocultas, os desejos inferiores, os pensamentos inferiores, as vontades inferiores, os espíritos inferiores também estarão ali para dar aquela mãozinha e empurrar para baixo, no caso. O tópico, a moral, esse papo seguinte, eu você também dessa sequência aí. Então a gente continua, porque faz parte do raciocínio, que é um tópico exatamente, pequeno. é mesmo. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal da conduta, mesmo para as menores ações. Tipo assim, a gente não tem a dizer que não sabe. É objetivo e claramente. A gente não tem como dizer que não sabia. Porque a palavra do Cristo é óbvia. Faz ao outro o que quereríamos que os outros nos fizessem. Ah, mas os outros não fazem. O problema é dos outros. Nós não podemos fazer. Porque nós já sabemos. É fácil? Claro que não. Por isso que estamos encarnados. Ah, é complicado? É doloroso? É, por isso que estamos encarnados. E é para isso que estamos encarnados. A gente não está mais em tempo, como o Leir falou, estamos vivendo tempos que a gente não pode jogar muito tempo fora. Não. O tempo, cada dia é hoje. Então, hoje é o dia de se fazer o melhor, de se pensar o melhor, daquele pensamento mais inferior, aquele desejo mais inferior. Não, peraí, vamos fazer outra coisa. Vamos pensar em alguma coisa maior. E tocar a vida, é mais ou menos por aí. Bom, o Marcelo vai encerrar o estudo. Os 3 últimos parágrafos são seus. São seus. Então ele vai complementar aqui o raciocínio falando o seguinte: eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem ou a mulher, que desde este mundo se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual, que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. O que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que busca da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante transgride a lei de Deus. Ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto. O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas descobertas. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem agimos mal é um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos que nos são desconhecidos na terra. Mas eles também nos ensinam que não há faltas irremissíveis que a expiação não possa pagar. O homem encontra um meio de consegui-lo nas diferentes existências que lhe permitam avançar conforme seu desejo, seus esforços, na senda do progresso, rumo à perfeição, que é um do seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita como resultado dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Veja agora as objeções que lhe podem. Então, nós vamos deixar o comentário desses parágrafos e também a sequência para o próximo programa, porque o nosso tempo já se encerrou. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês,
Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando sequência ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui mais uma vez, Marta Batista e eu, para darmos então procedimento a esta tarefa. E mais precisamente nós estamos estudando o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E nós, dando sequência a ele então, vamos retomar o estudo das instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. Nós interrompemos no estudo do item 9. A Marta agora vai dar sequência a partir do item 10 até o 12. Olá, Marta, tudo bem? Olá, Antônio, tudo bem? Vamos então prosseguir. A instrução é longa, né? E realmente não deu para você fazer ali, encerrar o tema. Muito bem, então ele vem falando, né? É um resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Então, esses espíritos superiores fazem um resumo, cada um traz uma colaboração, nos falando sobre os mundos inferiores e os superiores. E é claro, né, eles nos mostram como funciona o mundo inferior, como funcionam os superiores, para nos incentivar, para nos levar a meditarmos a possibilidade de nos esforçarmos mais para progredirmos e irmos então para mundos melhores. É claro que esses mundos superiores, ele está incluindo aí os mundos também ditosos, né? Não só aqueles que são celestiais, mas os anteriores, que são os mundos ditosos. Por quê? Na realidade, nós não vamos passar daqui da Terra, expiações e provas, para um mundo superior, para um mundo feliz, mas nós podemos passar para um mundo ditoso, né? Aquele que nos dá já uma ideia de espíritos de segunda ordem, que são os espíritos bons. Então, o espírito de segunda ordem praticamente não há mais. Praticamente, ainda há, mas praticamente não há mais influência da matéria sobre o espírito, e sim ao contrário, é a influência do espírito sobre a matéria. E dessa forma, com certeza, nós vamos verificar todas as maravilhas de habitar num planeta, né, mais evoluído, mais adiantado, para que a gente possa se sentir incentivado a se esforçar mais, como eu disse da outra vez, na semana, no programa anterior, arregaçando mangas, né, literalmente, para que a gente possa realmente fazer o esforço e melhorar. Então vamos lá. No item 10, Kardec reuniu essas mensagens dos espíritos superiores e consta aqui: nesses mundos felizes, as relações entre os povos, sempre amistosas, jamais são perturbadas pela ambição de dominar o seu vizinho e nem pela guerra, que é uma consequência dessa ambição. Então, já aí uma informação que, se alguém ainda não refletiu sobre isso, vale a pena refletir, né? Por mais que as pessoas, os governantes, utilizem, né, escapismos, na verdade, quando você parte para a solução da guerra, você está partindo para uma atitude de ambição. Quer dizer, então você tem algum interesse, né, para a tua nação, um interesse logicamente, de ambição. Então já é algo para a gente refletir, né? E tudo o que prioriza o material, porque é a ambição, né, um aspecto moral negativo, né? Se ela for utilizada nas raias, né, do absurdo, como no caso da guerra. Então, logicamente que vai ser algo negativo.
ele diz: ali não há senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Quer dizer, então não há essa coisa de, olha, você vai ter sucesso nisso, nessa empreitada tua, porque Deus te ama. Deus ama a qualquer filho. Ele sendo um filho que segue um caminho no momento relativamente equilibrado ou não, Deus ama a todos. E ele não vai privilegiar uns em detrimento de outros. Então a gente vai pegando aqui, olha, isso aqui é um resumo do ensino dos espíritos superiores. Então cada frase dessa é um compêndio, né? A gente tem que ir aproveitando, assimilando. E uma coisa também que eu deixei de comentar, aqui no início, logo no início, ele diz que nos mundos felizes, as relações entre os povos são sempre amistosas. Quer dizer, claro, porque há uma prevalência, uma predominância do espiritual sobre o material. Então não vai ter essa ambição de você ter, não, porque eu preciso de mais terras para poder governar aqui, dominar ali. Não, isso não existe mais. A predominância é de ideias e intenções espirituais, né? E ele segue então: só a superioridade moral e a inteligência estabelecem a diferença de condições e dão supremacia. Então você não será visto, né, com superioridade por causa da tua religião. Você não será visto com superioridade porque você tem muito recurso, está numa classe social privilegiada. Não, nada disso. Ou porque a tua casa é incrível, poderosa, um carro incrível, não. Aqui a superioridade moral e a inteligência é que estabelecem a diferença de condições de supremacia. Então é isso, o que você precisa é desenvolver a superioridade moral e a inteligência, que são as duas asas, né, que vão te dar o caminho da evolução. E lógico, quando ele fala de espíritos bons, né, porque mundos superiores, você está no mínimo de segunda ordem. E aí na segunda ordem, com certeza, o espírito já tem uma boa moralidade, ele é bondoso, pelo menos, que é a primeira classe, né, dos espíritos bons, é a bondade. Então, pelo menos a bondade. E também já tem um bom desenvolvimento intelectual. Não tanto quanto a última etapa, que é a dos espíritos superiores, que está lá na segunda ordem. Mas tem já alguma. Até por causa da bondade, ele tem ideias, né? Ele tem percepções relativas à sua bondade. Então, muita coisa que é do intelectual, mas que ele percebe pela a sua superioridade moral. E ele segue: a autoridade é sempre respeitada porque é dada pelo mérito e só é exercida com justiça. Olha, aqui como é que funciona, né? Aqui é o teu grau, né? Quando você é um policial, quando você é um militar, quando você é um diretor de escola, enfim. Quando você tem qualquer profissão, a autoridade está relacionada a quê? Está relacionada ao teu patamar, ao teu degrau social, né, que vai te dar essa autoridade. Mas na visão espiritual, que é a que reina nos mundos superiores, a autoridade, ela é respeitada, ninguém questiona, até porque, claro, se ela é produzida por espíritos bons, por espíritos evoluídos, ela é justa. Então, se ela é justa, se ela não tem injustiças, né, e nem imperfeições, claro que todos vão respeitar. Ninguém vai querer questionar, porque ela é boa, ela é justa, ela é caridosa. Então ele segue dizendo: o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é alcançar a categoria dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre missão que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los.
Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana ali se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja ali são desconhecidas. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam aos mais fracos. Eles possuem bens em maior ou menor quantidade, segundo o que puderam adquirir pela sua inteligência. Mas ninguém sofre pela falta do necessário. Claro, é daí que a gente percebe, ninguém questiona a autoridade, porque essa autoridade, como ela é baseada na superioridade moral e numa inteligência desenvolvida, ela é justa. E ela sendo justa, o que acontece? O bem que ele possuir, que ele venha a adquirir, vai ser adquirido, mas, claro, ninguém vai deixar de ter o mínimo necessário para viver. Por quê? Porque é um mundo que é administrado por espíritos bons, por espíritos superiores. Então, jamais vai haver uma injustiça, jamais vai haver aquelas desigualdades que a gente vê aqui na Terra, né? Absurdo aqui na Terra. E ele segue. Os mais fortes ajudam aos mais fracos. Quer dizer, então você vê que o que se estabelece nesse tipo de planeta, nesse tipo de mundo, é um laço de amor e de fraternidade. Não há ali ambição, não há ali aquele ciúme, né? Nossa, ele foi, puxa vida, eu batalhei tanto, mas ele conseguiu me superar, olha como ele está, né? Olha o empregão que ele tem, olha quanto ele está ganhando. Enfim, né? Não há esse tipo de sentimento. Por quê? Ódio, inveja, ciúme, cobiça, né? Ele ainda bota baixa cobiça. Quer dizer, ele nem aceita a possibilidade de haver uma cobiça intensa, né? Ele fala das baixas cobiças, né? Nem inveja. Então, lógico, o laço de amor e fraternidade é que vai se estabelecer entre aquela humanidade, né? E aí, com certeza, os mais fortes nunca vão querer impor ordens, né? E ser autoritários com os mais fracos. Não, pelo contrário. Ele sabe que o mais fraco ainda não desenvolveu ainda a inteligência suficiente para ganhar bem, para ter uma boa renda, mas ele então sabe que vai ajudar. A minha tarefa, meu dever é ajudar os mais fracos. E ele diz, ninguém sente falta do necessário, porque ninguém ali está em expiação. Então, no mundos evoluídos, desde a primeira categoria dos bons da segunda ordem, não há mais ali processo expiatório. Há sim provas a serem vencidas para que aquele espírito bom galgue mais duas etapas e ele então suba até chegar no ponto de ser um espírito superior. E depois do superior, ele se torna um espírito puro. Mas aí já é a primeira ordem. Então aqui não há expiação, por isso é que jamais o espírito vai passar por necessidade. Mas não é porque existe uma mágica que determina, olha, aquele mundo X, o Y, ele não vai ter esse tipo de problema magicamente, não. É porque aqueles que o administram são espíritos que já evoluíram mais e que não se sentem bem de produzir esse tipo de sociedade, né? Uma sociedade em que uns têm muito e outros têm pouco. Eles não se sentem bem com isso. Eles têm uma noção perfeita, ou quase perfeita, melhor dizendo, do que é a lei de justiça, amor e caridade. Então isso não vai acontecer nesses mundos. Ele segue. Na Terra, as criaturas têm necessidade do mal para sentirem o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna paz da alma proporcionam uma eterna alegria que não se turva nem com as angústias da vida material, nem com o contato com os maus, que ali não tem acesso. Quer dizer, então,
os maus não têm acesso, espíritos inferiores não terão acesso aos mundos superiores, seja na gradação que for, eles não têm acesso. Então, eles não perturbam, né, aquela vibração de paz, de equilíbrio, de harmonia que há entre aquela sociedade. E ele diz que os espíritos, por já serem mais evoluídos intelecto-moralmente, eles não precisam mais do contraste de bem e mal, de luz e escuridão, de doença e saúde, para que eles valorizem aquilo que eles estão vivendo. Quando eles têm noção perfeita do que é viver num clima de paz, num clima de harmonia, num clima de fraternidade, de amor. Então eles sabem que aquilo é bom e sabem o quanto é bom e qual é o grau e o que faz, que produz neles uma vivência com essa harmonia, com esse amor e com essa paz. Então eles não precisam do contraste para valorizar, como a gente vê aqui na Terra. Existem pessoas, quando saem de um sepultamento, né, elas saem preocupadas, nossa. E aí, para perceber, para materializar, melhor dizendo, que elas estão ainda encarnadas, elas então, para se sentirem assim, elas então vão fazer coisas bem densas. Não que façam nada errado, não, mas vão fazer para se sentir. Então, elas vão a um restaurante, né? Elas vão fazer um passeio no final da semana posterior àquele sepultamento, enfim, para elas se sentirem vivas. É elas necessitando dessa diferença, né? Dessa modificação entre bem, mal, luz, escuridão, enfim. Então, os espíritos já evoluíram e eles já sabem valorizar. Eles não precisam, por exemplo, a gente, depois, né, que tem uma doença difícil, em função de algum erro, de algum exagero, né, que a gente vinha cometendo, como cigarro, ou bebida, ou comer demais, enfim, o que for. A gente, depois que sai daquele processo da doença, né, num hospital, ficou internado, foi operado, a pessoa sai com outra ideia. Não, peraí, agora eu vou pegar leve. Não vou mais pegar pesado como eu estava pegando, porque foi isso que me trouxe aqui para o hospital. Então, é o contraste que ela ainda necessita, porque ela não tem ainda uma capacidade intelecto-moral suficiente para depreender o que significa você usufruir de um clima de saúde. Olha, ter saúde é isso. Ele não precisa passar pela doença, pela cirurgia, pelas dores da cirurgia, da recuperação, os remédios, né, os exames. Não precisa, porque ele sabe que o bom é ter saúde. Então ele é comedido, essa pessoa é comedida, porque ela sabe que ela é que vai ficar bem se ela for comedida. E ele segue aqui. Eis que o espírito humano tem mais dificuldade para compreender. É isso que ele diz. Ele foi criativo para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. E por que isso acontece? Porque, sendo inferior, só passou por penas e misérias. Nunca entreviu as claridades celestes. Ele só pode falar daquilo que conhece. Porém, à medida que se eleva e se purifica, o horizonte se amplia. E ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás, né? Então, se você perguntar a um espírito qualquer aqui da Terra, eu, Antônio, né, o Jefferson aqui na técnica, enfim, qualquer um de nós que somos espíritos de terceira ordem, se perguntar, escuta, olha só, e aí, aquele lance de ficar doente, de ter sofrido essa cirurgia, como é que foi isso? Nossa, ele te dá aula, ele é mestre naquilo ali, ele vai falar, vai subir na tribuna para falar sobre aquilo. Ele tem essa experiência porque é isso que ele vivencia o tempo todo. Ao passo que, escuta, mas olha só, não é tão bom a gente ficar em paz? Aquela pessoa que é briguenta, né, que está sempre questionando, discutindo,
ela não vai ter essa certeza. Por quê? Porque ela não vivencia esse clima de paz, essa vibração harmoniosa o tempo todo. É ao contrário. Então ela não sabe falar sobre aquilo. É como ele diz aqui. As claridades celestes, como assim? Eu sei que é bom, mas o que é claridade celeste? Não tenho ideia, né? Agora, à medida que você vai evoluindo, né, a tua percepção, a tua inteligência, o teu racional, o teu intelectual, vai te capacitando a perceber o moral. É assim que a coisa funciona. Por isso é tão importante você estudar. Porque estudar o que seja, né? Porque você estudando, você vai compreender, vai ter perspicácia para perceber esse aspecto espiritual, esse aspecto moral. E ele segue. Entretanto, esses mundos venturosos não são mundos privilegiados, pois Deus não é parcial para nenhum de seus filhos. Dando a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até eles, Deus faz com que todos partam do mesmo ponto e não favorece uns mais que outros. Olha que maravilha, né? Maravilha. Então, quando alguém disser assim, não, olha, você vai ficar muito bem, tudo vai ser resolvido, porque Deus te ama sim, porque você é especial. Não, esse discurso não é legal, né? Deus ama a todos. Agora, você sabe aproveitar as oportunidades para realmente você se melhorar e nada de mal te acontecer, ou cada vez menos? Aí é que tá. Mas Deus te ama. E ele segue. Os primeiros lugares são acessíveis a todos, para que possam conquistá-los pelo seu trabalho, alcançá-los o mais rápido possível ou definhar durante séculos e séculos nas camadas mais desprezíveis da humanidade. Então só depende de nós. Nós temos todo o apoio de Deus, todo o processo para nos ajudarem. Agora, depende de nós querermos aceitar e, como ele diz, não definhar séculos e séculos nas camadas desprezíveis. Antônio, a gente sabe, né, nas reuniões mediúnicas, né, os espíritos vêm e a gente sabe. Eles vêm contando, né, quantos séculos eles estão na erraticidade, numa situação horrível, porque ainda não percebem, né, que o bem, o caminho do bem, é o que rege. Não é isso, Tony? É verdade. Você está falando aí, está me lembrando do livro Céu e Inferno, no capítulo 3º, se não me engano, item 4, Kardec descrevendo as várias maneiras que nós aqui entendemos que é o céu. Ele fala que a nossa dificuldade de entender o que é o verdadeiro céu é que o limite da nossa imaginação é o nosso conhecimento. Isso. Eu só posso imaginar aquilo que eu conheço. Claro. Eu não consigo imaginar em cima daquilo que eu não conheço. Lógico. É mais ou menos o que ele está falando aqui. Se eu não conheço aquilo, como é que eu vou fazer imaginar alguma coisa em cima daquilo? Exatamente. Então, é o que ele está dizendo. A gente está acostumado com a bagunça, não consegue imaginar uma casa arrumadinha. Isso. Não consegue. E a paz que ela te dá, né? Não consegue. Você sempre viu na bagunça, como é que você vai imaginar uma casa toda arrumada? Não consegue. É o nosso caso aqui, Marta. Mas vamos ficando por hoje aqui, vamos deixar esse papo para outro dia. Isso, vamos. Porque isso é bem interessante, mas é um pouco complexo, né? Sem vamos dúvida. deixar aqui nossos amigos ouvintes pensarem a respeito disso. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.